Meus amigos, a situação do Grêmio é mais do que delicada. É delicadíssima. Independente do time que vai jogar em campo, o que se requer do Grêmio é uma entrega absurda. Independente do discurso veemente do Denis Abraão, independente do jeito conciliador do técnico Wagner Mancini, não é crível que um time que pague 14 milhões para os seus jogadores, 14 milhões para os seus jogadores, que tenha que ficar mendigando mais um pouquinho de bicho, trocar de técnico, 5 técnicos no ano, Dio Cristo, 5 técnicos no ano. Renato Portaluppi, que deixou esse monte de gente aí de herança, um monte de gente comendo, bebendo e dormindo e não fazendo nada. Pelo menos 15 jogadores o Renato deixou de herança, 3 goleiros veteranos que não pegavam nada. Então, está na hora de mudar isso aí. E chega de execrar treinadores, chega de exaltar cartolas, tenha que cobrar de jogador de futebol. Jogador de futebol do Grêmio, o titular que menos ganha 200 mil reais, que são os jovens. Os outros ganham de 300 a 1,5 milhão. Então, chega, como disse o Denis Abraão no seu discurso, deu, acabou, não tem mais como adiar, não tem mais como transferir. Ah, mas não pode dar essa carga para os jogadores de futebol. Eu sei. O cara pressionado, normalmente ele trabalha mal. O cara que toda hora o patrão fica enchendo o saco, ele trabalha mal. Mas é hora de cada um assumir a sua responsabilidade. Lateral tem que saber cruzar, tem que fazer a passagem. Meia tem que saber bater em gol, tem que saber passar, tem que saber fazer triangulações. Volante tem que marcar. Centroavante tem que cabecear, tem que ter mobilidade, tem que ficar no centro do ataque, tem que voltar para articular, tem que ajudar um pouco na recomposição, na saída de bola dos zagueiros. Ponteiro tem que cruzar. Jogador com qualidade técnica tem que saber bater falta. Tem que saber colocar a bola na cabeça do companheiro. Zagueiro tem que zagueirar. Goleiro tem que pegar. Então é isso que o Grêmio tem que colocar na cabeça. Não adianta mais ficar fazendo conjectura e continha do Raquito, que são todas continhas generosas. 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Com este cálculo, não precisa nem olhar o cruzamento dos adversários, mas vá lá. Digamos que o Grêmio dependa de algum cruzamento de adversário. Vamos ver o que vai acontecer neste domingo. Palmeiras e Inter não tem nada a ver com o Grêmio. Atlético Paranaense e Fluminense não tem nada a ver com o Grêmio. O Grêmio tem ganhado o Juventude tem ganhado o Grêmio. Ambos estão encalacrados. Ceará e Bragantino tem ganhado o Bragantino. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro tem ganhado o Atlético Mineiro. Flamengo e Cuiabá tem ganhado o Flamengo. Sport e Santos tem que dar empate. E na segunda-feira o Corinthians tem ganhado o São Paulo. Este é o cálculo do Grêmio. No cálculo do Inter, para se ter uma ideia, o Flamengo é lanterna do segundo turno. O Inter tem que ganhar do Palmeiras para pensar em G4. Atlético Paranaense e Fluminense, bom para o Inter é que dê empate. Grêmio e Juventude não tem nada a ver com o Inter. Ceará e Bragantino, para o Inter é bom que dê Ceará. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro não tem nada a ver com o Inter. Flamengo e Cuiabá também não tem nada a ver com o Inter. Sport e Santos igualmente. São Paulo e Corinthians é bom que ganhe o São Paulo. Para falar de Grêmio e de Internacional e as possibilidades deste domingo e da segunda-feira. Por enquanto, no G6, que iriam direto para a Libertadores da América. Atlético Mineiro, Flamengo, Fortaleza, Bragantino, Palmeiras e Corinthians. O Inter estaria na repescagem, o Atlético Paranense dependeria do que iria conseguir na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Né? Mas pode classificar também via Campeonato Brasileiro, o que prova que times médios como Atlético Paranaense, Fortaleza, Bragantino, até o Cuiabá não decepcionam as suas torcidas. O Grêmio e o Juventude decepcionam e muito. E o Internacional também decepciona um tanto quanto. Lá embaixo, caindo, Bahia, Sport, Grêmio e Chapecoense. E aí vou eu. Chapecoense já foi. O Grêmio, o Sport, o Bahia, o Santos
e o Juventude, destes 5, 3 cairão. Mais do que 50% deles cairão. Alguns outros detalhes. São Paulo, 6 empates. Nunca houve na história. Internacional pode vender Yuri Alberto por 20 milhões de euros. Pode ser caro, pode ser barato. Depende do Yuri Alberto, de onde o Internacional vai chegar nesta finaleira de campeonato. Denis Abraão fala em potencializar todos os talentos existentes e fala em faca nos dentes. Essas duas frases eu pensei, são extremamente importantes, porque o Grêmio está perdendo também patrimônio. Os jogadores jovens ou foram rifados ou não conseguem mais render. Ainda Yuri Alberto, 11 jogos, 10 gols, quase fenômeno na história mais recente do Internacional. Yuri Alberto, que o glorioso Miguel Ángel Ramírez queria colocar no Inter B. Vejam só, ele que sonha com seleção brasileira. O Internacional no segundo turno, 7 jogos, 16 pontos, mais de 2 pontos por partida. Se ampliar um pouquinho, será G4 com toda certeza. Juventude, 11 jogos, só uma vitória. Grêmio, nos últimos 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas. Desempenho horroroso. Palmeiras, 7 jogos, sem vitória. Enquete da Rádio Grenal. Mancini, sim ou não? Sim. No Twitter, 55%, 45% não. No Instagram, 50-50. Então, acirrada a pontuação do Wagner Mancini. E aí o torcedor desconfiado, né? Porque onde vai melhor, que é no Twitter, 55-45. E no Instagram, taco a taco, 50-50. Ariel é o Turim? Campaz é o Seiras? Tomara que não termine da mesma forma como terminou o Internacional. É isto, né? Pelaipe, hein? Parabéns pelo aniversário. 1 ano, né, depois da Covid. É isto aí. O Grêmio joga contra o Juventude às 18h15, jogo que eu estarei comentando lá ao lado do mestre Haroldo de Souza, e às 16h tem Palmeiras e Internacional. Tomara que dê vitória da dupla. E aí como é que eu faço com o Juventude? Sei lá, não sei nem o que dizer. Também não quero que o Juventude se dê mal. Ampritec Proteção Veicular, 3500-8440. Claro que em função do Grêmio ter 8 milhões de torcedores, a gente quer que ganhe o Grêmio. Mas o Juventude também é um time muito querido. Luage Imóveis, no Instagram, @Luage Imóveis. Poa Pet Care, na João Valig 2247. Centro Previdenciário para se aposentar bem, 989789-999. Masper Assessoria, Dr. Milton Matana, dando show. Colorado Box, o livro do Inter, tricampeão brasileiro, invicto. E também pode recuperar todo o restante da coleção em coloradobox.com.br. Motel Coliseu, suítes a partir de R$80. Leopoldo Frois, 61, suítes a partir de R$80, com todos os cuidados de higiene e limpeza. E um motel que convida você a ir. Arena Coliseu, AJ Renner 905, bom, este é o melhor motel de Porto Alegre. Vai para a Arena, passa no motel antes ou depois, aí depende das suas conveniências. Aquele abraço, bom domingo.